Meus queridos e amados irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Adevan Silva e hoje eu quero falar sobre apostasia, o abandono da fé. Quero fazer isso à luz de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A apostasia, o abandono da fé. A apostasia é um sinal dos últimos dias. A Bíblia exorta que nos últimos dias a apostasia cresceria. A apostasia precederá a segunda vinda de Jesus, aludida em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 a 3. A apostasia é alimentada por falsos mestres. Esses falsos mestres pregam fábulas e alegorias antibíblicas. Há 3 tipos de mensagem: a bíblica, a extrabíblica e a antibíblica. Os falsos mestres anunciam uma mensagem antibíblica, cauterizando a mente do povo e afastando o povo da verdade do Evangelho. Uma mensagem triunfalista, antropocêntrica e cheia de decretos, que coloca Deus a serviço do homem e Deus tem que fazer para provar que é Deus. A apostasia está ligeiramente ligada à heresia e quase sempre a heresia é consequência da apostasia. Quando uma pessoa ensina conscientemente ensinos contrários à verdade da palavra de Deus, ela se torna um apóstata. Isso aconteceu na igreja, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 17. A palavra apostasia no grego é apóstasis, que significa afastamento, rebelião, abandono, retirar-se ou desviar-se. Em síntese, apostasia é o abandono da genuína fé. A apostasia aparece no Antigo e no Novo Testamento e é sempre um sinal de abandono da verdadeira fé. A apostasia tem 2 aspectos: o aspecto teológico e o aspecto moral, chamado de apostasia teológica e apostasia moral. A apostasia teológica é a rejeição de todos ou alguns ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, aludida em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 3. Mas há apostasia moral. A apostasia moral é desviar-se do caminho, abandonar a fé verdadeira e voltar a ser escravo do pecado e da imoralidade. O que pode levar um homem à apostasia? O que pode levar um homem a se apostatar da fé? Primeiro, influência maligna no mundo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Segundo, falsos ensinamentos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Terceiro, coração perverso e incrédulo. Hebreus capítulo 13, verso 2. Quarto, aumento da iniquidade. Mateus capítulo 24, versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quinto, ausência de conhecimento bíblico. Daí a importância de você conhecer, ler e estudar a palavra de Deus. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Outro passo que pode levar o homem
se apostatar, falta de firmeza na verdade. Outro passo que pode levar o homem a se apostatar, más companhias. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Mas como permanecer longe da apostasia? Como vencer a apostasia? E como permanecer longe da apostasia? Primeiro, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina a verdade. A Bíblia é o manual do crente. Quando você compra um produto, ele vem com um manual. Para você conhecer o produto, você tem que ler aquele manual, que é conhecer Deus, seus caminhos, ter uma vida abundante, ter fé, ter graça, crescer em conhecimento. Leia a palavra de Deus. É ela que te fortalece. É ela que te dá vitória. A palavra de Deus. Ela te alimenta, ela te sustenta. Segundo passo para permanecer longe da apostasia: oração. A oração aumenta a comunhão, a intimidade, o relacionamento com Deus. Então, quer ter uma vida abundante e longe da apostasia? Viva em oração. Tenha comunhão com Deus. Terceiro passo para vencer a apostasia, para permanecer longe da apostasia: compare os ensinamentos que você recebe com as Escrituras. Compare os ensinamentos que você recebe com as Escrituras. O que você está aprendendo? Está de acordo com a Bíblia? Está de acordo com as Escrituras? Primeiro sinal de um falso ensinamento é que ele é contrário às Escrituras. E todo ensinamento contrário às Escrituras deve ser rejeitado, deve ser abandonado. Você não pode dar ouvidos. Vivemos em uma época de grandes heresias na internet, na igreja, no Face, no WhatsApp. Então você precisa ter conhecimento bíblico para rejeitar os falsos ensinamentos. Tudo aquilo que está fora da Bíblia, fora da palavra de Deus, você deve rejeitar, porque o ensinamento verdadeiro é a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso, o verdadeiro crente não é guiado por profecias, por revelações, por ensinamentos extra-bíblico ou antibíblico, mas pelo ensinamento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, medite nas Escrituras e você vai crescer na fé em nome de Jesus. Até a próxima, que Deus te abençoe.